Olá, saudações a todas, todos e todes. Eu me chamo Kleber e vou dar início à apresentação do trabalho intitulado Resistência POC, Novos Modos de Subjetivação e Socialização, de autoria de Kleber Salles Pereira, Guilherme Augusto Souza Prado e William dos Santos Souza. Antes da gente entrar propriamente na apresentação, é importante mencionar que esse trabalho ele vem de um primeiro contato com o material de pesquisa que viria a se tornar o meu trabalho de conclusão de curso na graduação de Psicologia pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Então, já na introdução, a gente se depara com a emergência do termo POC nas redes sociais, trazendo outros significados e conotações, não mais restritos ao caráter pejorativo do termo. Daí veio o nosso interesse em refletir sobre essa ressurgência, bem como a sua ressignificação a partir da cybercultura. Né? E por que refletir sobre isso a partir da cybercultura? Porque é a partir daí que a gente vai ter acesso aos discursos e narrativas que vão dar suporte à nossa pesquisa. Né? Então aí a gente tem um atrelamento entre mídia e modos de existência, que no caso os modos de existência POC. Mas antes da gente se aprofundar um pouquinho nisso, é preciso que a gente entenda o que a gente está chamando de POC e como que a gente entende essa POC. Né? Então, de maneira bem geral, a gente entende POC enquanto uma forma de existência fluidificada, a partir de traços femininos que operam um rompimento com a dinâmica heteronormatizadora. O objetivo geral desse trabalho é caracterizar os modos de subjetivação e socialização POC através das redes digitais de comunicação e informação. E os objetivos específicos são conhecer a socialização das POCs em redes digitais de comunicação e informação, caracterizar modos de subjetivação segmentadas e singulares em narrativas de produção performativa das POCs e analisar os modos de subjetivação em ativismos transviados. Quanto ao método, essa pesquisa se caracteriza enquanto descritiva e de caráter exploratório. A proposta foi a gente utilizar o método cartográfico proposto por Deleuze e Guattari, no qual a gente produzia diários de narrativas a partir da análise das narrativas trazidas pelo podcast POC de Cultura, que é um podcast feito por 4 POCs que vivem em São Paulo e contam muito sobre suas dores, seus amores, suas vivências. Adentrando nos nossos resultados e discussões, a gente encontra o termo POC sendo utilizado lá na década de 70 para falar pejorativamente das bichas afeminadas. Então a gente tem aí a POC sendo atrelada à onomatopeia do salto alto da bicha quando andava, que fazia POC, e também a abreviação do termo bicha pão com ovo. Quando ele ressurge no Tumblr, que é uma rede social de veiculação de memes, ele vem com outras conotações que não estritamente pejorativas. Então ele vem com, por exemplo, carinho na POC, que é uma nova forma de se falar sobre essa POC. A partir dessas leituras e das escutas do podcast, a gente foi definindo alguns eixos temáticos para essa pesquisa, sendo eles os modos de relações das POCs, os modos de ativismo e segmentaridade e singularidades performativas dentro da comunidade G. Então, falando um pouquinho sobre essas relações das POCs, a gente encontrou, primeiramente, dois episódios desse podcast, que foi o Gays no Humor, primeiramente, Todo Gay é Engraçado, em que ele faz uma crítica, ele vem criticar, ele vem pensar, ajudar a gente a pensar na relação dessa POC com o humor. Por que será que essa gay é tão engraçada? O que será que ela tá, de onde ela se aproxima sendo tão engraçada? Então o humor ele vem muito atrelado ao medo, vem muito atrelado à vontade de estar próximo da norma, aqui eu chamo de norma heteronormatividade. Então a gente já começa a atrelar um caráter dessa subjetivação, de aproximação com essa heteronormatividade, esse humor, no caso. No episódio 61, Sexo, Masturbação, Pornografia e Culpa, o termo culpa me chama muita atenção, porque vem muito dessa culpa cristã. Os lares de onde vieram as POCs, muitos deles eram cristãos, principalmente das POCs que falam no podcast. Então, essa caráter da descoberta sexual, da descoberta das relações, vem muito carregando essa questão da culpa, do não devia fazer, do se esconder, do tá errado. Então, isso já diz do processo de subjetivação. A interação da POC com a norma a partir do meio da abjeção vai levar a gente para o que Sabaia chama de inclusão perversa, que é a lógica de incluir para excluir, para manter a ordem desigual. Então, ao mesmo tempo que eu incluo essa POC que é engraçada, a gente tem um dado do Grupo Q da Bahia de que a cada 20 horas um LGBT é assassinado ou se suicida vítima de LGBTfobia no Brasil.
Então, a existência POC, a subjetivação POC, ela vai ser perpassada por cenários de violência, de homofobia e de vulnerabilidades, que também estão presentes aí nos aplicativos de relacionamento, que são espaços, né, onde eu tenho um sigilo ali para me amparar, né? Um pouquinho sobre a segmentaridade e singularidades performativas que a gente falou lá nos nossos eixos temáticos, né? Quando a gente fala sobre a existência POC, a gente precisa levar em consideração as múltiplas formas de ser POC, né? Os múltiplos atravessamentos. Então, eu não falo de uma POC, somente um tipo de POC, né? Eu falo de vários tipos de POC. POCs afeminadas, gordas, né? POCs pretas, POCs pobres, periféricas. Então, essa gama de modos de existência, elas vão precisar ser consideradas, né? E nos modos de ativismo, a gente tem aí uma positivação do termo POC. O podcast ele vem muito nesse sentido, né, de militância do rompimento do desejo, do ser abjeto, né, da POC que é abjeta pelo centro, pela norma, né, pela heteronormatividade. Então, a gente romperia com esse desejo. A militância, né, e a apropriação desse termo POC vai aproximar ele do que aconteceu com o termo queer nos Estados Unidos. O Safatler, ele traz que na língua inglesa o termo queer ele surgiu como uma forma de caracterizar o estranho, o peculiar. Lá no século XVI, a partir do século XIX, ele começa a ser utilizado como forma de xingamento aos homossexuais e àqueles que tivessem práticas sexuais desviantes. Né? E lá no final da década de 1980, os LGBT se apropriam desse termo e começam a utilizar ele como uma forma de luta, né? Desativando seu caráter pejorativo. De acordo com a Louro, o queer assume o lugar de entre lugares, de ambiguidades e de incômodo, na medida em que desafia as normas sociais regulatórias, constituindo-se enquanto um jeito de pensar e de ser que não almeja o centro e nem o quer enquanto referência, ou seja, o excêntrico que não deseja a aceitação ou a tolerância. Falando de outra forma, é um esforço para que a bicha afeminada ela saia desse gueto, não negando, mas se apropriando dele e ressignificando. Chegando nas nossas considerações finais, a gente pode não concluir, né, mas começar a pensar e a refletir sobre como essas subjetivações POCs são perpassadas por relações de medo, de abjeção, por tensionamentos e por rompimentos. O podcast POC de Cultura, ele trabalha muito no sentido da positivação do termo POC, o que Foucault vai chamar ali de criação de novas culturas, novas formas de viver e de arte que passam por escolhas éticas, políticas e sexuais. Ou seja, são formas de viver que carregam uma diversidade de singularidades, né, de formas de vestir, de falar, de se relacionar, dentre outras. E as mídias digitais surgem como um espaço muito importante, muito fértil, para a criação e para o diálogo, né, entre essas resistências e resistências POCs, e a partir do qual o nosso trabalho se inicia. Então é isso, pessoal. Aqui a gente tem as referências que foram utilizadas, né, nesse trabalho. Tá? Muito obrigado a todo mundo que prestigiou o nosso trabalho e eu desejo a todo mundo um ótimo evento e até a próxima. Tchau, tchau.